Amém, graça e paz, irmãos. Dia de chuva, né? Serenozinho aí. É um desafio, né? Sempre vencer obstáculos para vir adorar a Deus com a igreja. Mas quem vem é abençoado, né? Porque quanto mais difícil é chegar ao templo, local de adoração, maior bênção a receberá, porque Deus vê o sacrifício, o esforço, o compromisso dos irmãos. Então, abra sua Bíblia hoje em João capítulo 4. João capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Vou falar sobre a mulher samaritana. Vamos ler a partir do verso 7. 4, 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Até aí o texto da palavra de Deus. Então, irmãos, já assim, a grosso modo, já resumo para os irmãos que o problema dessa mulher, que era uma pessoa infeliz, é que ela não tinha essa água que Jesus ofereceu para ela, água viva. O título dessa mensagem é Água Viva. Mas ela ia, provavelmente diariamente, até aquele poço, buscar água para ela beber, saciar a sua sede. Porém, a gente percebe no texto que a nossa sede física é uma figura de uma sede espiritual, e aí que Jesus oferece para ela, né? Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O que faltava para essa mulher era essa água viva. Que Jesus disse: olha, aquele que beber da água que ele der, se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Já assim, já antecipando, os irmãos sabem que essa água viva é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então o que faltava nessa mulher, morando dentro dela, era o Espírito Santo. Por isso que ela era infeliz, né? Por causa disso eu quero retornar lá ao princípio, a origem, né? Como foi que Deus criou o homem, e como foi que é o ser humano original mesmo, que agora chegou na figura dessa mulher tão infeliz. Gênesis 2,7, os irmãos podem ver lá, Gênesis 2,7, que diz aí: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, irmãos, o homem original,
que Deus fez lá no Jardim do Éden, depois que ele fez do barro, né, aí o corpo do homem, ele soprou nas suas narinas o fôlego da vida. A palavra fôlego pode ser espírito, vento, né, algo assim semelhante. Então, só que o homem só se tornou alma vivente depois que Deus soprou nas narinas. As narinas do homem são esses dois orifícios daqui, ó, no nariz, né? Esses dois orifícios são as narinas. Então Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, e aí o homem se tornou alma vivente. Esse é o homem original, é o homem perfeito, foi o homem que Deus criou, é esse aí. Eu creio hoje que quando Deus soprou para dentro das narinas do Adão o fôlego da vida, tanto foi o espírito do homem que ele já tinha criado, como o espírito de Deus, que é o Espírito Santo, foi junto, né? Porque à medida que a gente vai chegando no Novo Testamento, a gente vai vendo que o espírito de Deus e o espírito humano, eles se colam como se fosse um só. Então, quando Deus soprou para dentro do Adão, através das suas narinas, o fôlego da vida, Deus soprou o espírito do homem que ele já tinha criado do nada. E aí a gente pode até pensar assim: então significa que o espírito do homem estava dentro de Deus, porque quando Deus soprou na narina do Adão, ele colocou para dentro do corpo do Adão o espírito do homem, e juntamente com o espírito do homem o espírito de Deus, que eram praticamente um só. E aí, esse aqui é o homem. Quando Deus cria a mulher, na sequência, e na eu preguei sobre isso, que ele faz a mulher de uma costela do Adão, não diz a Bíblia que Deus soprou nas narinas da mulher, mas eu acho que quando Deus criou a mulher, não criou, mas formou, que a palavra é formou, né? Porque criou, ele criou lá no início, que eles eram macho e fêmea. Então, acredito que Deus já formou a mulher com o Espírito Santo e o Espírito dela dentro dela. É que ela derivou da costela do Adão, mas Deus já fez o corpo da mulher com o Espírito dela e o Espírito Santo dentro dela. Isso aqui é o homem original, foi o homem que Deus criou, né? Que é para habitar dentro dele o Espírito do homem ou da mulher e o Espírito de Deus que está colado ali, como se fosse um só. Mas aí, por causa do pecado, nós vamos partir agora para Gênesis capítulo 6, 6:3. É um versículo misterioso, de difícil tradução. Eu tenho visto muitas opiniões sobre esse versículo aqui, mas eu tenho uma sugestão. Olha só, Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Essa palavra contenderá, numa versão mais literal, permanecerá. O meu espírito não permanecerá para sempre no homem. Não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, pelo seu perdão, eu creio que Deus aqui nesse versículo, ele está dizendo que o Espírito Santo que ele soprou no início para dentro do Adão, né, e já criou a mulher com o Espírito Santo junto com o Espírito dela, agora Deus está dizendo que ele vai retirar o Espírito Santo de dentro do homem. É por isso que é no princípio, Gênesis 3:6, 6:3, né? E aí nós temos de lá para cá, a história do que é o homem, faltando o Espírito de Deus dentro dele, porque não foi para isso que Deus criou o homem. Deus criou o homem ou a mulher para que o Espírito de Deus habitasse dentro deles, conjugado com o Espírito deles, né? E aí, eu quero dar um salto mais, e eu quero ir para um texto que está em Ezequiel 37, que é a profecia do Vale de Ossos Secos. Eu quero ler só alguns versículos, porque a profecia do Vale de Ossos Secos, de Ezequiel 37, ela é uma profecia sobre a nação de Israel. E quando Ezequiel profetizou, acredito que mais ou menos no ano 600 a.C., Israel estava no cativeiro, porque Ezequiel é um dos profetas do cativeiro na Babilônia. A nação estava espiritualmente morta, porque o Espírito Santo tinha se retirado da nação. Lembra aquele negócio? De Israel se foi a glória. O Espírito de Deus saiu de Israel, então a nação ficou morta espiritualmente. De lá para cá,
essa nação de Israel que está aí continua morta, porque não tem o Espírito Santo ainda. E aí aqui isso está profetizado por Ezequiel. Mas a figura, a maneira como Deus promete restaurar a nação de Israel, é a mesma maneira como Deus restaura depois o corpo do ser humano individualmente, né? Então vamos ler alguns versículos aqui de Ezequiel 37, para nós entendermos essa questão aí. Vamos ver, Ezequiel 37, verso 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram osso com osso, e olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Olha isso aí, o corpo estava lá, mas não havia espírito, então estava morto, o corpo estava deitado lá. Verso 9, e ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, pondo-se em pé, um exército grande em extremo. Verso 14, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Então, irmãos, aqui pela ótica da Bíblia, só está vivo aquele que tem o Espírito de Deus. A nação de Israel que tinha uma aliança com Deus, ainda tem, mas por desobediência o Espírito se retirou deles, e ele ficou uma nação sem Espírito, aos olhos de Deus espiritualmente morta. Mas aqui a profecia de Ezequiel profetiza para um tempo futuro, quando o Espírito Santo voltará a habitar em Israel, e aí eles terão vida de novo. Isso vai acontecer em Apocalipse capítulo 7. Os primeiros versículos de Apocalipse capítulo 7 é também uma profecia para o cumprimento dessa aqui, de Ezequiel 37. Então, aí qual é o problema da mulher samaritana? É que a mulher samaritana também, que foi criada como todos nós, para ser a habitação do Espírito de Deus, não tinha o Espírito de Deus nela, por isso que ela era infeliz. E todo ser humano que não tem o Espírito habitando neles é infeliz, não tem como ser feliz, porque falta uma parte. É como tipo assim, um carro, ele foi fabricado pelos engenheiros para funcionar com o motor. Aí você tira o motor, joga para ali, e aí está só o carro aqui. Ele não vai funcionar sem o motor. O ser humano foi criado por Deus para funcionar e ser feliz com o Espírito de Deus habitando dentro dele. Na medida em que o pecado levou o Espírito Santo a se retirar do ser humano, o ser humano ficou infeliz, não tem como ele ser feliz. E aí ele tenta suprir essa carência com outras coisas, mas não resolve. Agora eu quero ir para o Novo Testamento. E aí eu quero ver em Lucas, capítulo 8. Olha só. No capítulo 7 de Lucas, a partir do verso 36 até o 50, fala da história da mulher pecadora. Eu sempre digo quando eu prego nesse texto, que a palavra pecadora, em toda a Bíblia, só aparece aqui. 2 vezes a palavra pecadora, se referindo a uma mulher, só aparece aqui em toda a Bíblia. Então, essa mulher é uma pecadora, essa que lavou os pés de Jesus com as lágrimas, enxugou com os cabelos, beijou os pés de Jesus, ungiu com óleo os pés de Jesus. E aí os intérpretes entendem que a palavra pecadora significa uma mulher prostituta. Uma mulher prostituta, né? Ela está corrompida na sua área sexual. E aí, só que não tem o nome da mulher. Mas quando chega no capítulo 8 de Lucas, e aí eu entendo, como alguns também entendem, outros não, que essa mulher que é referida no capítulo 8 como Maria Madalena, é essa mesma pecadora que acaba de ser liberta por Jesus no capítulo 7. Então vamos lá. Lucas 8, 2. E algumas mulheres que
que haviam sido curadas de espíritos malignos. Agora observe, preste atenção, irmãos, olha, curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então, irmãos, vamos recapitulando. Deus criou Adão e a Eva para que o Espírito de Deus habitasse dentro deles, mas por causa do pecado, o Espírito Santo foi retirado do homem e da mulher, e eles se tornaram infelizes. Agora, o Novo Testamento está nos informando que essa mulher chamada Maria Madalena habitava 7 espíritos malignos. Aqui está, espíritos malignos, que são chamados também de demônios, né? Da qual saíram 7 demônios. Então já somam, espíritos malignos e demônios são a mesma pessoa. Demônio e espírito maligno é a mesma pessoa, são sinônimos essas duas expressões. Então habitava 7 demônios em Maria Madalena. Aí a gente fica perguntando assim, peraí, como é que uma mulher que foi criada por Deus para que o Espírito de Deus, que é santo, que o Espírito de Deus chamado Espírito Santo, em contraposição aos espíritos imundos, porque o espírito maligno também é chamado de espírito imundo. Tem aqui o espírito imundo e tem aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é santo, ele é limpo. O espírito imundo é imundo, é maligno. E a mulher que foi criada para ser habitação do Espírito de Deus agora, tinha 7 demônios dentro dela. Aí eu pergunto, aí eu vou aqui para fazer por tabela lá, né? Que essa mulher Maria Madalena aqui, que tinha 7 demônios, ela tinha fama na cidade de ser prostituta, uma pecadora. Mas no encontro dela com Jesus, ela foi liberta, né? Jesus diz assim: os teus pecados são perdoados, diz para ela, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então Jesus libertou essa mulher. Não diz aqui como foi que ele expulsou os demônios, mas o certo é que nesse encontro com ela, os demônios saíram dela, porque os demônios não resistiram à presença de Jesus na vida dela. Aí eu quero fazer aqui o contraponto para a mulher samaritana. A mulher samaritana, que era uma mulher que Jesus disse que ela tinha tido 5 maridos, e o que estava com ela agora não era marido dela, ou seja, pelo menos ela já era o 6º homem que ela tinha, né? O 6º marido. E quando ela fala marido aqui, não se sabe se ela tinha casado formalmente com esses homens, ou se tinha apenas se amigado, ou se que era apenas um caso fortuito. E aí, vocês sabem que nesses dias agora, acho que os irmãos já devem estar acompanhando também, no noticiário aqui no Brasil, o caso daquela mulher, né, que se envolveu com um mendigo, e está todo mundo falando disso, né? E cada um dando a sua opinião sobre como explicar o comportamento daquela mulher com aquele mendigo. Vamos aqui para a Bíblia. Eu deduzo que assim como havia 7 demônios em Maria Madalena, por isso que ela se tornou uma prostituta, uma pecadora, famada e difamada na cidade, até que ela se encontrou com Jesus e Jesus libertou ela. Eu deduzo que a mulher samaritana, é possível que habitasse nela também demônios. Aí você vê, ela não conseguia ser feliz porque, em vez do Espírito de Deus habitar nela, provavelmente habitava nela demônios. E aí você fica pensando, né? Tanto homem como mulher. Se aquele homem e aquela mulher que foram criados por Deus para ser a habitação do Espírito de Deus, e na medida que o Espírito de Deus não habita mais neles, mas em vez disso habitam nele demônios, espíritos malignos, espíritos imundos, como é o comportamento dessa pessoa? Eu cheguei a pensar no seguinte: existe uma expressãozinha, não sei quantos irmãos conhecem, mas que chama-se ninfomaníaca. Quem já ouviu falar dessa palavra ninfomaníaca? Alguns irmãos. Então, ninfomaníaca é aquela mulher que tem um desejo compulsivo por sexo. E aí o mundo chama de ninfomaníaca. Por que o mundo chama de ninfomaníaca? Eu vou estudar o assunto. Deriva de ninfas.
As ninfas na mitologia grega são deusas, né? Mulheres, deusas, mulheres, deusas em forma feminina, divindades femininas, que são muito bonitas e sensuais, e que muitas vezes elas têm um intercurso sexual lá com os outros deuses, né? Elas são as ninfas. Parece muito bonito na mitologia grega as ninfas, né? Eu acho até que naquele filme Van Helsing, onde aparecem aquelas 3 mulheres aladas, muito bonitas, que na verdade são demônios, elas têm ali a forma de vampiros alados, aquilo são ninfas na mitologia grega. E aí, são demônios, né? Porque a mitologia grega fantasia, mas são demônios. E aí, essa mulher, uma mulher que é ninfomaníaca, e aí eu digo, talvez o mundo não vá adotar isso, porque o mundo não crê no mundo espiritual muitas coisas. Então, crê, mas para contradizer a Bíblia, ele tenta dizer outra coisa. Mas a verdade é que essa mulher ninfomaníaca, ela está cativa de demônios, talvez 7 demônios, como aqui Maria Madalena era. E aí eu cheguei a me lembrar do nome de uma mulher muito famosa, chamada Messalina. Quem já ouviu falar de Messalina? Levanta a mão. Parece que só uma pessoa, né? 2. Eu até foi bom porque eu pensei que Messalina era a esposa do imperador Calígula, mas descobri que na verdade ela era esposa do imperador Cláudio, né? Porque enquanto que Calígula foi um imperador cruel, Cláudio foi um dos poucos imperadores bondosos, né? Lá do Império Romano. Era assim, né? A Messalina diz que ela era ninfomaníaca, que ela colocava o batalhão de soldados na porta lá da tenda dela e fazia fila para fazer sexo com ela. O que essa mulher era? Cativa de demônios. Eu pergunto, existe mulher hoje cativa de demônios? Com certeza. Existe mulher ninfomaníaca? Com certeza. O que essa mulher precisa? De libertação. Era o caso aqui. Aí eu já estou fazendo um paralelo com a mulher samaritana. É possível que a mulher samaritana seja dessa estirpe, né? Vivia infeliz, nada a satisfazia, e ela ia mudando de relacionamentos. Estava já no 6º homem. E teve um encontro com Jesus, e Jesus libertou ela. Mas já que eu já entrei nessa área aí da questão dos demônios, eu quero ler também um texto ainda em Mateus 12:43. Vamos lá, Mateus 12:43. Diz assim, Mateus 12:43: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando a achar desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Aqui está, irmãos, o que Jesus fez, uma radiografia dessa geração má. Essa geração má que ele estava falando, ou é a nossa geração, que é dos últimos dias, ou então a geração contemporânea dele, que também estava cheia de demônios, né? Talvez seja a nossa, porque ele estava falando também dos últimos dias também, né? Ou seja, tem uma lógica aqui. Deus criou o homem e a mulher para que o corpo do homem e o corpo da mulher fossem habitados pelo nosso espírito e pelo Espírito de Deus, que o Espírito de Deus é conjugado com o nosso espírito. Por causa do pecado, o Espírito de Deus foi tirado, ficou só o espírito humano. Só que o espírito humano muitas vezes não é páreo para espíritos invasores. E aí os demônios, que são espíritos imundos, eles entram nos corpos, eles capturam o espírito do ser humano que está lá dentro, e eles passam a assumir o controle da personalidade da pessoa. E aqui Jesus está mostrando que quando o espírito imundo sai do homem ou da mulher, ele anda por lugares áridos procurando repouso, né? Eles andam procurando repouso, né? Buscando repouso. Então quer dizer que esses espíritos imundos, espíritos malignos,
anjos caídos, eles não têm descanso, porque eles também pecaram. E aí eles procuram repouso, aí não encontra. Aí ele volta para o corpo, a casa dele é o corpo humano. E aí diz assim, mas ele não volta só, ele leva 7 espíritos piores do que ele. E eles habitam ali. E assumem o controle da personalidade daquela pessoa. E aí os atos dessa pessoa só poderão ser maus. Ela é literalmente escrava, cativa. Ela não pode se libertar daqueles demônios. Só Jesus pode. É por isso que aquele versículo de João 8,32, que o nosso presidente gosta muito de falar, ele diz assim, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Mas o verso 36 é que é importante, que ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a verdade que liberta é Jesus, é o próprio Filho de Deus. Se pois o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus pode libertar um ser humano, homem ou mulher, da mão dos demônios, uma vez que ele caiu cativo desses espíritos. Mas ele não garantiu, ele disse: se pois o Filho vos libertar. Porque para libertar tem que ter condições. E eu digo sempre assim: a condição é arrependimento. Eu vendo um dos comentaristas falar ali sobre o caso daquela mulher que se deitou com um mendigo agora. E aí o nosso irmão lá dizia assim, bem intencionadamente, né? Ele dizia assim: olha, esse casamento aí foi destruído, a não ser que o homem ame incondicionalmente, porque Deus nos ama incondicionalmente. Aí eu fiquei pensando, o irmão está bem intencionado, mas não é bem assim como ele está dizendo, não. Deus nos ama incondicionalmente, mas a salvação nossa não é incondicional. Apesar do amor de Deus ser incondicional, só o amor de Deus não nos salva. A salvação tem condições para ela ser dada, e a condição chama-se arrependimento. Da mesma maneira, aquele marido, ele deverá amar muito aquela mulher, mas também a mulher terá que se arrepender, porque se a mulher não se arrepender, ela vai fazer de novo, porque ela está cativa, talvez desses demônios aqui. Então, irmãos, tentando entender a história da mulher samaritana, eu vou voltar lá para o texto de João capítulo 4. E aí, essa mulher samaritana, que era infeliz, ela era uma mulher versada em teologia. Ela tentou discutir teologia com Jesus. Ela sabia. Ela tinha um Pentateuco samaritano. Os samaritanos tinham toda uma religião semelhante ao judaísmo, baseado na Torá. Só que conhecimento teológico, conhecimento da Bíblia, não significa nada na questão de a pessoa ser escravizada ou não por demônio. O conhecimento não é suficiente. É preciso libertação. E a libertação a chave é o Espírito Santo. Foi por isso que Jesus, ele disse para essa mulher: mulher, a solução do seu problema chama-se água viva. Porque Jesus usou uma comparação, né? Como ela estava indo tirar água, ele disse: olha, eu posso te dar água viva, e só Jesus é que pode dar água viva. Ele disse: olha, aí muitos se enganam dizendo assim: Jesus é água viva. Jesus não é água viva. Nem o lugar diz que Jesus seja água viva. Quem é água viva é o Espírito Santo. Jesus dá água viva. Jesus é que dá água viva. É Jesus que dá o Espírito Santo. Só Ele pode dar o Espírito Santo para voltar a habitar no ser humano. Então Jesus disse assim: mulher, se tu soubesses quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, é preciso pedir, e ele te daria água viva. Aí a mulher disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu nunca mais venha tirar água aqui. Ela entendeu no sentido natural, água do poço, sede natural. Aí Jesus disse: olha, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará dele uma fonte que jorre para a vida eterna. Ou seja, enquanto o ser humano não voltar a ser a habitação do Espírito Santo, como no princípio, o homem original que Deus criou, ele não poderá ser feliz. Porque vai faltar uma parte dele, que é o Espírito de Deus conjugado com o Espírito dele. E Jesus veio para dar água viva. A água viva é o Espírito Santo. E aí, irmão, vamos lá para João 7,37.
que é um versículo chave aqui, João 7,37. Ele dá a chave da interpretação. Ele diz assim, verso 37: e no último dia, o grande dia da festa, é a festa dos tabernáculos, está escrevendo aí, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre ou do seu interior. Ó, ele tinha falado lá de uma fonte de água que jorra para a vida eterna, agora ele fala, rios de água viva brotarão, jorrarão do seu interior. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. De alguma maneira, irmãos, enquanto Jesus conversava com essa mulher samaritana, eu acredito que se havia demônios nela, os demônios saíram. E o Espírito Santo com certeza entrou nela. O texto não especifica, né, não esmiuça os detalhes, não detalha. Mas aí João 4 ainda, verso 28, veja só, verso 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: olha, o cântaro, aquele pote que ela levava para pegar água, representa a antiga vida dela até ali. Quando ela deixou o cântaro na beira do poço, ela não levou água para casa naquele dia, porque alguma coisa aconteceu na vida dela, houve uma transformação. Eu acho que os demônios saíram, o Espírito Santo entrou, a água viva Jesus deu para ela, o Espírito Santo passou a habitar dentro dela. Os interesses dela mudaram. Ela esqueceu a água natural, deixou lá o cântaro e foi à cidade para testificar de Jesus. Aí diz aí: e ela disse para aqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então a mulher se transformou numa evangelista. Ela foi falar de Jesus. E para aqueles homens ela não tentou dar aula de teologia como ela fez com Jesus. Ela só disse isso: olha, encontrei um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Você não precisa aprender teologia para testemunhar de Jesus. Você só precisa contar para as pessoas o que Jesus fez por você, né? Eu era assim antes de conhecer a Jesus, como uma mulher samaritana, e depois que eu conheci a Jesus, eu me tornei assim. Mudou, alguma coisa mudou, porque Ele me deu água viva, e essa água da viva se tornou dentro de mim tanto uma fonte que jorre para a vida eterna de água espiritual, o Espírito Santo, como rios de água viva fluirão do seu interior. Dentro de mim é o Espírito Santo, tem que estar dentro de nós. Aí nós voltamos a ser completos novamente, como lá no princípio Deus criou. O Espírito de Deus conjugado com o nosso Espírito habitando no nosso corpo. Aí o ser humano será feliz agora, porque não falta mais nenhuma parte dele. E aí, irmãos, essa história termina dizendo o seguinte, verso 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. Então ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmão, tenho certeza que dali para frente essa mulher foi feliz. Naturalmente ela voltou a beber água natural, e é natural que nós estamos vivos ainda, né? Mas aquela sede espiritual que havia dentro dela, que fazia com que ela tentasse ser feliz com múltiplos relacionamentos, desapareceu, porque agora ela voltou a ser completa. Então, Jesus veio para restaurar o Espírito de Deus dentro de nós, e nós voltarmos a sermos como Deus nos fez lá no princípio, quando soprou nas narinas do Adão o fôlego da vida, que era o Espírito Santo junto com o Espírito de Deus dentro de nós. E é para isso que a igreja existe, né? Todo crente deve ter o Espírito Santo habitando dentro de si. Enquanto isso não acontecer, o crente também vai sentir aquela sede, que falta água, né? Que é o Espírito Santo dentro dele.
Então, seja qual for o problema que você trouxe hoje e tem trazido para diante de Deus, passos de fé para apresentar a Deus, saiba que tudo isso está dependendo do Espírito de Deus habitar dentro de você. E uma vez que ele habita dentro de você, você vai conviver com a personalidade do Espírito Santo. Você não entristecê-lo, não apagá-lo, mas a vida cristã, ela é uma caminhada em parceria com o Espírito Santo. Você fala com ele, você reconhece a presença dele, você segue a direção dele, a liderança dele. Todos quando são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Então, agora nós vamos orar, né? Passo de fé. Continue trazer o seu problema diante de Deus, mas saiba que o problema principal é esse, né? Quem sabe que quando